aí, beleza? Eu sou o Velberan. Eu sou o Mindboy. E hoje a gente vai fazer um confronto de gerações de estudantes, porque eu já tive minha época de escola e hoje eu tô vendo muito do meu filho que está... Você tá em qual ano agora? No primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano de ensino médio. E o guri, cara, como reclama, viu, que tá tendo muita lição, tá tendo um monte de livro pra ler, tá aprendendo um monte de coisa que fala, eu nunca vou usar na minha vida. E eu era igualzinho quando eu estudava. Eu detestava estudar, eu detestava ir pra escola, eu via as matérias, eu falava, por que eu tô aprendendo isso? Eu nunca vou usar na minha vida. E será que eu usei as coisas que eu aprendi na escola realmente na vida? Isso que a gente vai ver hoje então, tá? Que, por exemplo, matemática, né? A matemática básica... Oi, Hilmi! Tá pulando em cima do microfone. A matemática básica, com certeza, vai ser muito útil na vida, né? Pô, multiplicação, divisão, subtração, adição, essas coisas aí, pô... Calculadora, né? Todo mundo tem o celular na mão hoje pra fazer essas contas aí. Só que é bom você saber fazer na mão, porque quem calcula costuma ter uma cabeça melhor do que quem não é muito bom com cálculos. Agora, outras coisas, como por exemplo, regra de 3. Você sabe fazer regra de 3? Não. Eu também não, mas eu sei que ele é muito útil, viu? Eu aprendi na escola, passei um tempão sem usar e esqueci. E o que eu faço hoje quando eu preciso de regra de 3? Eu peço pra minha mulher fazer. Eu chamo ela, dá uma mão aqui. Agora, outras coisas, como hipotenusa do cateto das potências. O que você tá estudando agora? O seno do cosseno, nem sei pra onde que entra cosseno e seno, gente. Nem eu. Mas você tá estudando isso agora, né? Eu vou saber, né? Então, e ele chega com as lições de matemática. O que você tá achando na matemática agora? Que você tá estudando? Nossa, eu vou aprender muito. Vou calcular a pirâmide de Giza lá, com os seno e cateto lá. Pirâmide de Giza. Você tá calculando a pirâmide? Vou calcular a pirâmide de Giza com aqueles triângulos lá, com a trigonometria. Vou aprender sobre a hipotenusa e a altura com os MM e cateto oposto cateto oposto da hipotenusa, alguma coisa? Pois é, né? Imagina só que bacana. Você consegue fazer uma viagem pro Egito, em vez de você ficar admirando as pirâmides, você pega lá uma prancheta e começa a calcular o volume das pirâmides lá. Eu acho que tem gente que vai fazer isso. Quem gosta muito de matemática, com certeza vai curtir, mas eu não sei se é bem o tipo de conhecimento que os estudantes, no geral, vão usar, né? Outra coisa, física e química. Gente, como eu odiava essas matérias, mas que ranço que eu tinha daquelas formulazinhas cheias de letrinhas que a gente ia calculando e de repente falava, olha, a soma aí da força que você colocou nesse objeto é 2. Massa. E daí eu vou saber o que isso significa? O que você tá achando de física e química? Olha, física eu vou falar depois, mas química tava legal quando tinha a tabela periódica. Você gostava da tabela periódica? Gostava de ver os elementos lá. Uhum. Daí começou a calcular os átomos lá, daí desisti. Sem palavras. Sem palavras, pois é, gente. E sobre física e química é mais ou menos essa impressão que eu tive. Conhecimento de química e física que eu aprendi na escola, eu não usei quase nada na minha vida. Nada. E eu sempre, quando eu tava estudando, eu sempre achei um assunto chato pra caramba, inútil. Só que depois, né, quando eu já tava meio velhinho, eu comecei a assistir o tal do Mythbusters, né? Mythbusters, os Caçadores de Mitos, que era aquele programa, né? Que dois doidão lá, eles faziam experiências em cima de mitos, lendas urbanas, e eles viam se esses mitos aí eram verdade. E para fazer os testes, era física e química pura. Assim, e só que aplicado, entende? E eu achei um assunto
tão interessante, tão legal a forma como eles explicavam lá. E eu, caramba, mas esse assunto aí é massa, velho. Por que na escola era tão chato? Porque na escola a gente estuda como o cara faz bungee jump e a gente tem que calcular a velocidade dele no bungee jump e como ele pulou do bungee jump e a força do corpo dele, etc, etc. Exatamente. A escola, eles tentam ensinar muito esses cálculos que eu acho que vai interessar mais para quem vai querer estudar isso daí a fundo. Ou seja, para quem vai fazer uma faculdade de química ou uma faculdade de física. Só que o conhecimento geral em cima da química e de física, eu acho que é muito interessante para todas as pessoas aprender. Só que não é bem isso a parte que eles focam na escola, né? Que nem o guri, quando eu tava estudando os elementos, a tabela periódica lá, ele tava achando legal. Quando começou a entrar em cálculo de átomo, perdeu todo o foco, não é? É mais ou menos essa questão. Então, tem umas coisas da escola que eu acho que eu ainda acho muito estranha, né? Que eles parece que fazem questão de deixar o negócio maçante e chato pros estudantes. Eles não tentam fazer. É o melhor jeito de estudar, não é? Eles não tentam fazer assim de uma forma aplicável, como conhecimento geral. Aí a gente tem lá as aulas de português. Bom, eu acho que aprender o português, pelo menos o básico, é fundamental para todo mundo. Principalmente nesse tempo que tem tanta gente que escreve uns negócios na internet que, cara, não dá nem para entender. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem acento, não tem nada. Tem uns textos que a pessoa assim estrambelha de escrever e começa de um jeito e termina em outro. Simplesmente é incompreensível. Então, estudar o básico do português para pelo menos escrever um texto decente, eu acho que é fundamental, né? Para todo mundo. Assim, saber todas as regras depois de adulto, depois que você sai da escola, é bem difícil, né? A gente sabe que não é todo mundo que continua num nível bom aí, mas pelo menos evitar erros crassos e, assim, ser compreendido, né? O que você acha do português? Bem, estamos falando português. Só que eu não quero identificar a coisa daquela palavra, daquela frase, daquele trecho que o professor pediu para identificar. Saber, por exemplo, se uma palavra é paroxítona, oxítona, proparoxítona... Não, isso aí até que é o quê? Eu só não quero saber se qual dessas três alternativas é um... isso. Um substantivo composto... Mais alguma coisa? Esqueci. Um adjetivo... Subordinado, substantivo, exatamente, esqueci disso. Essas coisas aí dá uma complicada realmente na coisa, né? Essas regras aí de português, elas servem para tirar as dúvidas quando você quer saber, por exemplo, onde que porquê leva um acento circunflexo, daí vai ter essas tais situações. Ou, por exemplo, qual que é o sujeito de uma frase, isso daí vai depender de alguma coisa que você vai escrever, aí você vai aplicar todas essas regras. Mas realmente um conhecimento mais avançado não é para todo mundo, né? Mas aprender a aplicabilidade do português realmente é muito importante. Agora, o mesmo eu não acho da literatura. O que você acha de literatura? 90% das provas que o professor coloca lá é só dos livros que a gente tem que ler. Não tem nada a ver com o assunto que o professor coloca lá. Esse ano a escola mandou uma lista de uns 10 livros pro guri ler e ele tá desesperado lá com os livros. Inclusive esse aqui, qual que é, Sermão da 60ª. O Sermão da 60ª, um dos livros que caíram, ele ficou revoltado com um trecho do padre aqui falando de salgar a terra, que os outros não querem salgar a terra, e sal pra lá e sal pra cá. Não, eu acho que nem era desse aqui, era do sermão... sermão Mas era desse livro aí. Não, dos peixes é um outro livro. Que é outro livro? Ah, tá, pensei que era desse. Mas ele chegou falando dessa parte aí também... E esses dias ele tinha uma prova para fazer com um livro do José de Alencar. Qual que era? Lucila. Ele começou a ler e reclamou. Aí ele foi e viu que tinha um filme do livro. Pegou o filme pra ver, tinha no YouTube. Era um porno chanchada daqueles anos 70, gente.
Ai. Daí ele ficou ainda mais revoltado com a história. E como é que você foi na prova lá do José de Alencar? Eu nem vi as notas. Eu acho que o professor nem corrigiu ainda. Tá, pelo menos isso. Olha, não me entenda mal. Eu acho que não só é muito importante ler, como também incentivar a leitura nas escolas. Mas os livros que as escolas indicam, gente, não é pra moleque de... Bom, ele tá com 16 anos, né? Mas eu, quando estudava, eu tava, tipo, na quinta série. Quinta série tinha o quê? 12 anos? 12, 13 anos? E a professora me tacando Machado de Assis na cabeça. Machado de Assis é um dos melhores escritores do mundo, não é só do Brasil. O cara é um gênio, é um monstro, assim, da literatura. Até ouvi falar dos caras falando que nas histórias do Oeste... Oeste? Velho Oeste? Ou Oeste? Não, West. West. Lá nos Estados Unidos era tudo... Eu vou morrer para a valentia, eu vou morrer para a liberdade, eu vou morrer para tal coisa pelo grande país. Daí o Machado de Assis já estou morto. Coisa assim. E agora, né, o Machado de Assis está sendo bastante reconhecido internacionalmente. Ele está sendo traduzido em várias línguas aí e está surpreendendo muita gente do mundo inteiro. O cara é um poderoso mesmo, assim, sabe? E eu não contesto isso. Só que é uma linguagem pesada pra caramba, pra quem não tem costume de ler. As situações que ele coloca é muito fora do cotidiano das pessoas do nosso século, assim como a sua linguagem também. Ninguém mais fala como um personagem do Machado de Assis. E todos esses fatores tornam o livro muito pesado para ler, para quem está aprendendo a apreciar o livro. Eu, quando ia ler os livros que mandavam lá na escola, cara, eu não conseguia ler. Eu passava 1 hora em uma página sem entender nada, sem absorver nada do que estava escrito lá. Eu cresci odiando os autores brasileiros, porque eu achava que era tudo um bando de chato que falava difícil. Só depois de velho que eu tive interesse de ler algumas coisas. Eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma, maravilhoso. Eu li Senhora do José de Alencar, né, que é o autor que meu filho tava lendo esses dias. Cara, eu adorei o livro, ele é muito bom. É um livro de época, mas é uma história fantástica. As descrições que ele faz e tal, pô, é muito bom. Só que eu fui apreciar esses livros depois de eu ler um monte de outras coisas que me deu bagagem para conseguir compreender aí umas obras mais densas. E eu acho que pra escola, né, assim, eu acho que na tua idade já dava pra colocar uns livrinhos um pouquinho mais caprichados, desde que antes eles colocassem uns livros mais fáceis pra ler, que não foi bem o que aconteceu, né? Então eu acho que as escolas deveriam pegar alguns autores contemporâneos, sabe, de literatura, e que fala mais do cotidiano dos jovens de hoje. Eu não conheço nenhum. Vocês indicam aí pra gente quem que poderia ser incluído aí no currículo escolar, autores contemporâneos que falam com os jovens assuntos de hoje mesmo, que seria aí uma boa bagagem, né? Um bom alicerce para os estudantes aprender a apreciar livro, literatura e depois aprender aí uns autores mais avançados. Eu acho que aprender, né? Quem é Machado de Assis, José de Alencar, os movimentos deles é muito bacana. Agora, fazer prova dos caras eu acho que é difícil, viu? Ok, vamos falar de geografia. Tá, e o que você tem pra falar de geografia? Nada, porque eu nunca vou usar isso na minha vida. Pelo contrário, geografia e história eu acho que são algumas das matérias das escolas mais interessantes para o futuro. Porque você vai aprender divisões políticas. Não. Geografia quis dizer, tipo, na Terra, os planícies... Tá. Geologia. A parte geológica... Chewie, para de morder! O Chewie tá comendo o livro aqui, ó. Ele tá lendo pra caramba. Tá aí, morto. O cachorro aqui falou, você acha que o livro é chato? Eu vou comer esse livro aqui, ó. Eu vou adquirir conhecimento através dos dentes. Geologia, então. A parte de geologia, né? A parte de geologia. Isso é chato. E também, na geografia, pelo que parece, que eu tô estudando agora, tá
falando sobre a Terra mesmo, tipo, como a natureza. Tipo, como funcionam os ventos, como vai os terremotos, como surge os vulcões. Ouvindo assim parece legal, mas aí quando você lê, hein, Jesus... Isso daí eu acho que ainda entra bastante na parte do conhecimento geral, eu acho interessante, né? Porque é um conhecimento que você vê, assim, às vezes, quando você tá lendo lá, você pode até pensar, pô, não tem nada a ver, né? Só que daqui a pouco acontece lá de um vulcão de um nome gigantesco lá na Nova Zelândia entrar em erupção e prejudicar os voos de toda a região e isso daí afetar a economia do mundo inteiro. Isso daí já aconteceu, faz um tempo aí, entrou um vulcão aí em erupção e deu uma zica do caramba. E quando isso daí acontece, se você sabe, né, tem um conhecimento disso daí, você vai entender por que aconteceu. Essa parte ainda eu acho bacana, porque é bastante descritivo, né? E não é, assim, algo que você nunca vai usar na tua vida, porque geologia, você tá falando do mundo que você vive. Né? Tipo, lendo lá é chato, mas depois de olhado pra trás é interessante. Depois que você aprende, fica bom, né? Tipo, é melhor pesquisar resumo na internet e ver vídeo interessante do que ler naquele livro de Jossa, Jesus Cristo. Aí que tá, né? Uma coisa que tá facilitando bastante a vida dos estudantes hoje... É o Braille. Olha só, gente, olha só. É o tal do Braille. Esses dias... Saiu um rumor de que o Brain ia fechar. Esse guri veio aqui desesperado. Porque o Brain ia sair do ar. Só que era o rumor que matou um monte de estudante do coração, né? O que é o Brain? Explica pra quem não conhece. O Brain é um site pra pessoa que não quer saber sobre o assunto, pra colocar lá a pergunta do livro lá e um especialista vai lá e responde. E se não for um especialista, vai ser um Zé Ruela que vai falar, é isso, vai dar fé. Então é tipo um Yahoo Respostas para estudante. Isso. Entendi. Bom, tem isso daí para os estudantes preguiçosos, né? Mas para quem quer aprender, hoje a gente tem uma porrada de professores no YouTube mesmo, né? Dando aula. E vários deles, né? Eles conseguem dar uma aula e ensinar as matérias de uma forma mais interessante, mais didática para a garotada, né? Você mesmo já consultou alguns deles, né? Vários. Então, a gente tem essas ferramentas. Lá, quando eu estudava, a gente assistia a aula, né? Se o professor era bom... Tinha alguns professores que explicavam, assim, maravilhosamente bem as matérias, né? Eu tinha lá uma professora de história que, caramba, ela falava das coisas de história, né? De um jeito que eu me sentia como se estivesse dentro de um filme, gente. Assim, ela explicava muito bem. Naquele ano eu fui super bem em história. Daí no ano seguinte entrou um professor que ficava lá. O feudalismo foi um movimento econômico, político importante na Idade Média. Nossa, mas era triste, viu? Então o professor conta bastante também nessa parte aí. Mas o que eu aprendi mesmo, né, na escola foi que escola era pra dar um jeito de pegar nota pra passar de ano e acabou. Eu só fui ter interesse em estudar e conhecer mesmo por conta própria depois, né? Que eu acabei fugindo da escola, né? Não terminei o segundo grau e depois eu fui terminar por supletivo. Então, quando eu fui fazer o supletivo, a gente tava em alunos mais velhos, eu ia trabalhar, daí eu voltava para casa, daí eu ia para escola, eu tava com outra mentalidade. E os professores também, assim, sabe? O professor de supletivo, eles meio que só passam a matéria para a pessoa estudar, para pegar o currículo e pronto. Só que naquela situação, eu tava com uma mentalidade diferente, eu comecei a me interessar mais pelos assuntos. Continuei detestando fórmulas de química e de física, tá? Mas eu começava a me interessar mais pelos assuntos de geografia, de história, até mesmo pela parte teórica de química, de física. Eu vi que tinha coisa interessante lá, que também dependia do interesse, né, do aluno, não só do professor aí ensinando. Então, hoje você tá aí pistola pra caramba com a escola,
perfeitamente normal. Mas eu creio que vai chegar um dia que você vai começar a tomar mais gosto pela coisa. Eu vou começar a querer aprender mais sobre como NADPH é produzido nas clorofilas das plantas. Pode ser que um dia esse conhecimento seja útil para você e aí você vai pesquisar ele porque vai achar que isso vai dar algum benefício para você e não porque você só quer passar de ano para você pegar uma nota. Né? Eu acho que essa questão aí ajuda bastante no interesse também. Justamente por isso eu não acho necessário e nem indicado pegar tão a fundo, né, questão de cálculos e a parte teórica, né, de alguns assuntos aí, deixar essas coisas para quem quer estudar mais a fundo lá num curso técnico ou numa faculdade. Né? Aí no ensino fundamental eles poderiam colocar algumas coisas que realmente seja útil para a vida das pessoas. Eu acho que seria de suma importância ter aulas de cidadania na escola. Eu lá quando eu fiz primeira, quarta série... Pior que tá tendo cidadania, sociologia. Sociologia tá tendo? Onde o professor fala sobre as indústrias, Charges... Augusto Comte. Mas assim, coisas, por exemplo, você aprender a fazer uma reciclagem, você saber como lidar com outras pessoas. Não, só falar da sociedade mesmo. Né? Tipo, como. Não, acho que não falou sobre isso, mas Karl Marx, comunismo, capitalismo, essas coisas. Movimentos políticos, né? Movimentos políticos, mais política. Agora, mais exemplos. A educação financeira, gente, eles falam tanto sobre cálculo de pirâmide e tudo mais, só que a escola não tem aula de educação financeira para a pessoa saber como economizar dinheiro, ou onde que ele pode fazer um investimento para ter uma aposentadoria decente, essas coisas, né? Poderia ter na escola também, sabe? Tem muita coisa para formar cidadãos bons, até mesmo educação na internet, né? Uma cidadania virtual também seria bastante importante nesses dias de hoje, né? Vou dar a primeira aula de cidadania na internet. Etapa 1, nunca baixe Twitter. Etapa 2, se você tiver Twitter, desinstale agora! Você já vai ser um cidadão melhor na internet. Então, eu acho que sim, né? Tem bastante coisa interessante na escola, só que eles poderiam tirar um pouco dessa parte que não é usado por todo mundo no futuro e colocar algumas coisas mais interessantes aí para formar cidadãos melhores. Não concorda? Concordo. Mas daí você não ia procurar no Brain também as respostas para uma aula de educação na internet, né? Então é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e comenta aí pra gente como que você era na escola. O que você aprendeu na escola que foi útil na sua vida adulta? E se você ainda tá na escola, comente pra gente o que você acha das matérias. Você acha que isso daí é tudo coisa que você vai levar pra sua vida? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!